Se você chegou até aqui, entenda uma coisa antes de qualquer outra palavra. Isso não é coincidência. Pessoas não tropeçam nesse tipo de conteúdo por acaso. Você chegou porque em algum ponto da sua história, alguém decidiu te tratar como se o seu valor fosse negociável. Como se você pudesse ser colocado de lado. Como se a sua presença fosse substituível. E isso deixou marcas. Antes de irmos adiante, faça algo simples, mas poderoso. Escreva nos comentários de onde você está assistindo agora. Cidade, estado, país. Isso não é curiosidade, isso é presença. Quando você escreve de onde vem, você afirma silenciosamente: eu estou aqui, eu existo, eu importo. E essa afirmação, por menor que pareça, já é o início da mudança. Porque o estoicismo começa exatamente aí, na consciência de si. Respire fundo agora. Porque o que você vai ouvir não foi feito para agradar, foi feito para libertar. Existe um tipo de dor que não grita, ela não sangra, ela não chama a atenção, mas ela corrói por dentro. É a dor de não ser valorizado. Não de forma explícita, mas gradual, sutil, silenciosa. É quando alguém começa a responder menos, quando seu esforço passa a ser esperado, nunca reconhecido. Quando sua ausência não é notada, mas sua presença já não é celebrada. Sêneca dizia que as maiores feridas da alma são causadas por coisas invisíveis, e essa é uma delas. Porque ninguém te diz claramente que você não vale. Eles apenas agem como se você não valesse tanto assim. E o mais perigoso momento não é quando isso acontece. É quando isso se repete tantas vezes que você começa a normalizar. Quando você começa a se perguntar: será que eu estou exigindo demais? Será que eu sou sensível demais? Será que o problema sou eu? Epícteto foi direto ao ponto quando disse que o maior erro do ser humano é entregar aos outros o poder de definir quem ele é. Porque no instante em que você faz isso, você se torna refém da validação externa. Quantas vezes você já tentou provar seu valor? Quantas vezes explicou demais suas intenções? Quantas vezes fez além do necessário, além do saudável, além do justo, esperando que alguém finalmente enxergasse quem você é? E mesmo assim, nada mudou. Aqui está uma verdade dura, mas libertadora que os estoicos já conheciam há mais de 2000 anos. Quando alguém decidir não te valorizar, quanto mais você se doa, mais invisível você se torna. Marco Aurélio escreveu algo semelhante em suas meditações, ao afirmar que não devemos desperdiçar energia tentando agradar mentes que já decidiram não nos compreender. Porque isso não é virtude, é autoabandono. E é exatamente isso que destrói as pessoas por dentro. Não é a rejeição em si, é o esforço contínuo para ser aceito por quem já decidiu não reconhecer seu valor. Mas hoje, isso termina aqui. Porque existe algo que deixa profundamente inquieto quem decidiu não te valorizar. Algo que quebra o jogo psicológico. Algo que desarma o controle invisível que essas pessoas acreditam ter sobre você. E não é gritar, não é cobrar, não é confrontar, não é implorar. É postura. Os estoicos chamavam isso de autodomínio. Domínio sobre suas reações, sobre suas expectativas, sobre sua necessidade de aprovação. Marco Aurélio dizia que você se torna invencível quando aprende a não reagir ao que não merece sua reação. Isso não é frieza, é lucidez. Ao longo deste conteúdo, você vai compreender 10 atitudes que provocam algo muito específico. Quem decidiu não te valorizar começa a se sentir perdido, inquieto, desconcertado. Não porque você atacou, mas porque você saiu do papel que esperavam que continuasse desempenhando. E entenda algo importante agora. Essas atitudes não existem para recuperar ninguém. Elas existem para recuperar você. Sêneca alertava que quando dependemos do aplauso externo, entregamos nossa paz nas mãos mais instáveis que existem. Porque hoje alguém te valida, amanhã te ignora. E sua paz não pode viver nesse pêndulo. Agora eu te faço uma pergunta sincera, sem máscaras, sem defesas. Quem tem controlado seu valor até hoje? Você ou a reação dos outros? Se você sente que já se diminuiu demais para caber em lugares pequenos, já aceitou menos do que merecia para não perder alguém, já silenciou sua própria voz para manter uma relação, uma amizade, um vínculo, então fique comigo.
Porque o estoicismo não ensina a endurecer o coração, ele ensina a fortalecê-lo. Epícteto dizia que não é o que acontece com você que te fere, mas a interpretação que você faz disso. E aqui está a virada. Quando alguém não te valoriza, isso não é uma sentença sobre você, é uma revelação sobre eles. Mas apenas quem tem maturidade emocional consegue sustentar essa consciência sem se vingar, sem se justificar, sem se explicar. O verdadeiro poder, segundo os estoicos, não está em mudar os outros, está em não se deixar deformar por eles. E quando você muda internamente, algo curioso acontece externamente. As pessoas que se beneficiavam da sua disponibilidade ilimitada começam a estranhar. As que se apoiavam na sua tolerância excessiva começam a se incomodar. As que se sentiam confortáveis te tratando como opção começam a sentir a ausência do seu acesso emocional. Não porque você virou alguém frio, mas porque você virou alguém inteiro. Musônio Rufo dizia que dignidade não é algo que se pede, é algo que se manifesta. E quando ela se manifesta, ela redefine todas as relações ao redor. Você não precisa anunciar que mudou. Você não precisa explicar seus limites. Você não precisa justificar sua distância. A postura fala, e ela fala alto. Ao longo deste vídeo, cada atitude que vamos trabalhar nasce de um princípio estoico simples, mas poderoso. Concentre sua energia apenas naquilo que está sob seu controle. O reconhecimento dos outros não está, sua postura sim. Quando você para de implorar por valor, você se torna valioso. Quando você para de disputar atenção, você se torna presença. Quando você para de se adaptar para caber, você descobre que nunca foi pequeno. Marco Aurélio escreveu que a alma se contamina quando aceita menos do que sabe que merece. E isso não é orgulho, é alinhamento interno. E preste atenção nisso agora, porque isso muda tudo. Quando alguém não precisa mais ser escolhido para se sentir inteiro, quem decidiu não te valorizar, percebe tarde demais que perdeu acesso à sua energia. Não à sua atenção, à sua energia. E energia não se recupera com palavras, ela só retorna com mudança real. Se tudo isso faz sentido para você, escreva nos comentários apenas uma palavra: postura. Não escreva para mim, escreva para você. Esse comentário é um marco interno, um compromisso silencioso de que a partir de aqui você não vai mais se abandonar para ser aceito. E se você ficar comigo até o final deste conteúdo, você não vai aprender a provocar desespero em ninguém. Você vai aprender algo muito mais poderoso: como se tornar inalcançável para quem só te enxergava quando era conveniente. E a partir deste ponto, nada mais será igual. As atitudes que mudam o jogo por dentro. Existe um momento silencioso na vida em que algo muda. Não é visível, não faz barulho, não gera aplausos, mas é ali que tudo começa a se transformar. É quando você para de perguntar por que não foi valorizado e começa a observar o quanto abriu mão de si mesmo para tentar ser. Os estoicos entendiam algo que o mundo moderno esqueceu. A maioria das dores humanas não nasce do que acontece, mas da forma como reagimos ao que acontece. Epicteto foi direto ao ponto quando ensinou que não são os fatos que perturbam os homens, mas os julgamentos que fazem sobre eles. Essa frase atravessou séculos porque ela expõe uma ferida aberta. A ferida do apego à validação. A ferida de querer ser visto. A ferida de depender do olhar do outro para existir. Quando alguém decide não te valorizar, o golpe não está na atitude da pessoa. O golpe está na interpretação que você cria sobre isso, na história que você conta para si mesmo, na conclusão silenciosa de que talvez você não seja suficiente. E é exatamente aí que você perde poder. Marco Aurélio alertava que sempre que entregamos nossa tranquilidade ao comportamento alheio, nos tornamos escravos de algo que não controlamos. E ele não falava isso como teoria, ele falava como imperador, como alguém cercado de intrigas, traições, deslealdades e desprezo disfarçado de respeito. A primeira grande atitude que muda tudo começa aqui: parar de reagir emocionalmente à desvalorização. Não confunda isso com frieza, não é indiferença artificial, é maturidade interior.
Toda vez que você reage com excesso de emoção à falta de valor que alguém te dá, você ensina essa pessoa que ela tem acesso ao seu centro, que ela pode te desestabilizar, que ela ocupa um lugar que nunca deveria ocupar. Sêneca dizia que aquele que se ofende com facilidade revela o quanto ainda está despreparado para a vida. E essa frase dói porque é verdadeira. A ofensa só encontra abrigo onde existe expectativa, onde existe carência de reconhecimento, onde existe a esperança de ser tratado de uma forma específica. A segunda atitude é ainda mais poderosa: retirar expectativas silenciosas. Expectativa é uma armadilha elegante. Ela não avisa, ela não grita, ela se instala em silêncio. Você não diz em voz alta que espera algo do outro, mas você espera. Você age esperando. Você se doa esperando. Você suporta esperando. E quando não recebe, a frustração vem como uma cobrança interna, não contra o outro, mas contra você mesmo. Os estoicos não eram contra vínculos, eles eram contra dependência emocional. Epicteto ensinava que aquele que deposita sua paz em algo externo já concordou em sofrer. Não porque o mundo é cruel, mas porque o mundo é instável. A terceira atitude é simples na forma, profunda na essência. Agir com coerência, não com intenção de ser notado. Quem vive tentando ser valorizado está sempre em cena, sempre performando, sempre ajustando o comportamento, sempre mudando o tom, sempre se moldando. Mas coerência é o oposto disso. Coerência é agir alinhado com seus valores mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando não há retorno, mesmo quando não há aplausos. Marco Aurélio escrevia para si mesmo que não devemos perder tempo imaginando como um outro deveria agir, mas sim nos perguntar se estamos sendo justos, firmes e íntegros. Essa é uma virada radical de perspectiva. Você sai do palco e volta para o eixo. A quarta atitude é onde muitos falham: parar de explicar demais. Explicação excessiva é pedido de validação disfarçado, é tentativa de convencer, é medo de ser mal interpretado, é insegurança vestida de argumento. Os estoicos defendiam a clareza da ação, não a defesa da imagem. Sêneca dizia que uma vida reta não precisa de longas justificativas, ela se sustenta sozinha. Quando você para de se explicar, algo curioso acontece. Quem te desvalorizou começa a se sentir desconfortável. Não porque você fez algo contra, mas porque você saiu do jogo da submissão emocional. A quinta atitude é silenciosa, mas devastadora para quem esperava controle: não disputar atenção. A disputa por atenção é uma guerra perdida. Sempre haverá alguém mais barulhento, mais disponível, mais conveniente. Epicteto ensinava que quem se curva para agradar se quebra por dentro. E a verdade é que ninguém respeita quem implora por espaço. Quando você se retira da disputa, quando você não força a presença, quando você não mendiga a resposta, você quebra o padrão. E padrões quebrados geram desconforto. A sexta atitude toca no ponto mais sensível: não tentar fazer o outro entender. Essa é uma das maiores libertações da vida adulta. Nem todo mundo precisa te entender. Nem todo mundo vai te entender. E tentar forçar isso só prolonga a dor. Marco Aurélio lembrava que cada pessoa age de acordo com o nível de consciência que tem. Esperar mais do que isso é lutar contra a natureza humana. Quando você aceita isso, você não endurece, você amadurece. A oitava atitude é onde o estoicismo mostra sua força prática: redirecionar energia para aquilo que depende de você. Epicteto separava a vida em duas categorias: o que depende de você e o que não depende. Valor do outro não depende. Reconhecimento externo não depende. Opinião alheia não depende. Mas sua postura, seus limites, suas escolhas, sua dignidade, isso depende. Quando você investe energia onde existe controle, a sensação de impotência desaparece. A nona atitude é uma virada interna: substituir necessidade por escolha. Enquanto você precisa ser valorizado, você está vulnerável. Quando você escolhe estar presente, você está no controle. Sêneca dizia que a verdadeira liberdade nasce quando você não precisa de aplausos para seguir firme.
Isso não te torna isolado, te torna inteiro. A 10ª atitude é dura, mas necessária. Aceitar que algumas pessoas só te respeitam quando te perdem. E isso não é sobre orgulho, é sobre realidade. Nem todos percebem valor na presença, alguns só percebem na ausência. Os estoicos não romantizavam isso, eles aceitavam. Marco Aurélio lembrava que esperar gratidão constante é desconhecer a natureza humana. As pessoas reagem ao impacto da falta, não à constância. A 10ª atitude fecha o ciclo. Voltar para si. Voltar para seus princípios, para seus valores, para sua rotina, para sua construção interna. Não como fuga, mas como fundação. Quando você volta para si, quem decidiu não te valorizar perde referência, perde controle, perde influência. Não porque você venceu, mas porque você saiu do jogo. E isso, para quem vive de poder emocional, é desesperador. O estoicismo nunca foi sobre endurecer o coração, sempre foi sobre fortalecer a alma. E quando a alma está firme, o mundo pode oscilar, mas você permanece. Respire fundo agora. Perceba o silêncio interno que começa a se formar quando você entende isso. Esse silêncio é poder, é clareza, é presença. Na próxima parte, vamos fechar esse ciclo com profundidade, mostrar como aplicar tudo isso na prática diária e deixar uma marca definitiva em quem assistir até o final. Porque quem aprende a se governar, nunca mais será governado pela falta de valor do outro. E isso muda tudo. Quando você se torna imperturbável. Existe um momento silencioso na vida de quem desperta. A visão de Marco Aurélio. Ele não é marcado por legado de aplausos, resiliência não vem e com sabedoria. pedidos de desculpa, não chega com um reconhecimento imediato. Ele chega como um alívio interno. É o momento em que você percebe que já não precisa ser visto para existir, que já não precisa ser validado para permanecer, que já não precisa ser escolhido para se sentir inteiro. Esse é o ponto mais alto do estoicismo, e quase ninguém fala sobre ele, porque enquanto muitos querem aprender a impactar os outros, os estoicos sempre ensinaram algo muito mais raro: como não ser controlado por ninguém. Marco Aurélio escreveu em seus diários pessoais, que nunca foram feitos para o público, que o ser humano verdadeiramente livre é aquele que não entrega a sua tranquilidade a nada externo. Não a pessoas, não a circunstâncias, não ao passado, não ao medo de perder. E é exatamente aqui que quem não decidiu te valorizar entra em colapso interno. Não porque você fez algo contra essa pessoa, mas porque você retirou o alimento emocional que sustentava a dinâmica. Quem não te valorizou estava confortável enquanto você buscava, enquanto você explicava, enquanto você insistia, enquanto você se diminuía para caber. O desespero começa quando isso acaba. Sêneca dizia que o homem que nada deseja é invencível. E isso assusta profundamente quem sempre acreditou ter poder sobre você. Quando você para de reagir, quando para de justificar, quando para de se explicar, quando não corre atrás, nem fecha a porta com raiva, você cria um vazio psicológico. E o vazio, para quem precisa de controle, é insuportável. Mas entenda algo fundamental. O estoicismo nunca ensinou isso para provocar desespero nos outros. Isso é apenas uma consequência. O objetivo sempre foi paz. Epicteto foi direto. Se alguém te despreza, lembra-te de que isso diz respeito a ele e não a ti. O problema é que durante muito tempo você acreditou que precisava corrigir a visão alheia para se sentir em ordem. Hoje você entende algo maior. Quem vê pouco, oferece pouco. E isso muda tudo. As 10 atitudes que você aprendeu ao longo deste conteúdo não são armas, são fronteiras internas. São decisões silenciosas, são escolhas que não fazem barulho, mas mudam destinos. Quando você deixa de disputar atenção, quando deixa de pedir lugar, quando deixa de provar valor, você se torna raro. E o raro não implora, o raro permanece. Marco Aurélio dizia que a melhor vingança é não se tornar como aquele que te feriu.
E aqui está o ponto mais elevado de todos. Você não precisa que quem não te valorizou se arrependa. Você precisa apenas não voltar a se abandonar. Porque toda vez que você se respeita em silêncio, você se alinha com algo maior do que qualquer relação, a sua própria consciência. E quem vive em alinhamento não se perde mais. Perceba como a energia muda quando você não corre atrás. Como as conversas mudam quando você fala menos e sustenta mais. Como a postura muda quando você não reage por impulso. Isso não é frieza, isso é clareza. Os estoicos não eram frios, eles eram lúcidos. Eles sentiam, mas não se deixavam dominar. E é isso que este canal, A Rocha Estoica, ensina todos os dias. Não ensinamos como controlar pessoas, ensinamos como não ser controlado. Não prometemos aprovação, prometemos solidez. Não vendemos fórmulas rápidas, construímos caráter. Se você aplicar verdadeiramente o que aprendeu aqui, 3 coisas vão acontecer. Primeiro, você vai se sentir mais calmo, mesmo em cenários difíceis. Segundo, as pessoas vão te tratar com mais respeito, ou se afastar. Ambos são ganhos. Terceiro, quem decidiu não te valorizar vai perceber tarde demais que perdeu acesso ao melhor de você. E isso não gera orgulho, isso gera paz. Sêneca dizia que a tranquilidade não vem de ter tudo, mas de não precisar de tudo. E hoje você precisa de menos validação, menos justificativas, menos aprovação. Você precisa apenas de postura. Antes de encerrar, faça algo importante. Escreva nos comentários uma frase que represente o que você decidiu a partir de hoje. Pode ser simples: eu não me abandono mais. Ou meu valor não depende de ninguém. Ou apenas sou firme. Essa frase não é para mim, é para você. E como prometido, eu deixei aqui 2 vídeos que eu mesmo selecionei para você continuar esta jornada. Não são vídeos aleatórios. Eles se conectam diretamente com tudo que você aprendeu hoje. Assista em sequência, maratone, absorva. Porque estoicismo não é teoria, é prática diária. E lembre-se sempre disso: quem se sustenta por dentro nunca mais se desespera por fora. Você não perdeu valor, você apenas parou de entregá-lo a quem não sabia cuidar. E isso é liberdade.